Olá para quem nos ouve e sejam muito bem-vindos a mais uma edição da nossa investigação de hoje. O material que temos em mãos para esta análise detalhada é, francamente, um tesouro histórico que merece ser explorado com lupa. Com certeza. É um privilégio participar desta análise. E estamos mergulhando nas páginas de um livro biográfico muito fascinante chamado Edison, His Life and Inventions. A nossa base é a edição de 1910, com aquelas atualizações riquíssimas de 1929. E o mais interessante é que... Pode falar. O detalhe mais incrível sobre essa obra não é apenas o seu rigor, mas o fato de que ela contou com a colaboração direta, quase autobiográfica, do próprio biografado, Thomas Edison. Exatamente. A nossa missão neste programa, no entanto, não é simplesmente recontar a linha do tempo de um dos inventores mais famosos do mundo. O objetivo é desmistificar a figura de bronze que todos acham que conhecem. Isso é fundamental. A história tem um péssimo hábito de transformar mentes brilhantes em caricaturas de uma nota só. Verdade. Queremos explorar o mundo exato em que ele nasceu, a herança genética inusitada que corria nas veias dele e, acima de tudo, quebrar em 1000 pedaços aquele grande e persistente mito do menino pobre e sofredor que vendia jornais. Pois é, achatando toda a complexidade do desenvolvimento humano, né? Para compreender a mente de alguém que, de forma muito literal, alterou o curso do mundo moderno, é imperativo entender o solo em que essa pessoa floresceu. Ninguém inventa o futuro a partir do nada absoluto. O futuro é construído em cima do presente, né? Invariavelmente. Sobre as fundações, as falhas e as ansiedades muito específicas do presente. Certo. Vamos desvendar isso e voltar no tempo para o ano de 1847, que é o ano em que o nosso protagonista deu o primeiro respiro. E olha que época caótica para se chegar ao mundo. Um cenário de ebulição absoluta. Para quem nos ouve ter uma ideia, os Estados Unidos estavam em plena e violenta expansão territorial. O tratado com o México havia acabado de ser assinado, o vasto vale do Rio Colômbia estava sendo mapeado e ocupado. E tinha a questão do ouro. Sim, a lendária corrida do ouro na Califórnia estava a um triz de estourar, algo que logo atrairia multidões em caravanas desesperadas por riqueza. Enquanto isso, do outro lado do oceano, a Europa fervia. Antigos impérios tremiam com a iminência de revoluções sociais profundas. O mundo inteiro estava trocando de pele. É tentador olhar para 1847 apenas sobre a ótica da expansão no mapa. Mas o verdadeiro motor dessa época era uma insatisfação global palpável. As velhas estruturas absolutistas ruíam na Europa, o que provocou um efeito colateral fascinante nas Américas. Muitos espíritos ardentes, inovadores e rebeldes foram empurrados para cá na forma de exilados políticos. Exato. Foi um período de ruptura não apenas nas fronteiras, mas na própria relação da humanidade com o trabalho e o progresso. A Revolução Industrial acelerava, criando a necessidade de tecnologias que o mundo ainda não sabia como fabricar. E por falar em tecnologia, a gente precisa pintar o quadro de como era a tal da eletricidade nesse ano de 1847. Porque para os nossos padrões atuais, era algo quase cômico de tão improvisado. Nossa, beirava o amadorismo. O telégrafo comercial havia sido recém-criado na década de 1840 e a infraestrutura era um caos logístico inacreditável. Os postes eram tão finos que mal aguentariam o peso de um varal de roupas molhadas. E precisavam ser colocados super perto uns dos outros. A uma distância de apenas 60 metros. O fio de cobre, coitado, arrebentava com qualquer vento mais forte. No topo dos postes, eles usavam isoladores de vidro, que rapidamente se tornaram um alvo favorito de caçadores entediados. Passavam atirando neles por diversão. Mas o meu detalhe favorito de toda essa infraestrutura é a tentativa de impermeabilização. Eles revestiam os fios com cera ou alcatrão para proteger da chuva. E o resultado? As abelhas? O cheiro doce atraía enxames de abelhas de toda a região. Imagine só a fragilidade disso. Hoje ficamos frustrados quando o sinal do Wi-Fi cai por causa de uma parede grossa. E naquela época, a comunicação de um país inteiro podia ser interrompida porque um enxame resolveu morar na rede de transmissão. É bizarro.
O que é fascinante aqui é observar o abismo que existia entre o que a ciência entendia e o que a engenharia conseguia entregar. A eletricidade, até um pouco antes desse período, era sinônimo de eletricidade estática. Eram aquelas velhas máquinas de fricção que geravam uma faísca teatral. O efeito era rápido e inútil, né? Nas palavras dos biógrafos, tão rápido e inútil quanto o voo de um foguete de artifício. Servia para impressionar o público em salões, mas era impossível construir uma civilização em cima de uma faísca fugaz. E qual foi a virada? A grande virada de chave ocorreu no início do século, com a bateria de volta. Para ilustrar de forma simples, se a eletricidade estática era como tentar capturar um raio com as mãos, a bateria foi a invenção da caixa d'água. Ela domesticou a energia. Perfeito. Transformou aquele flash selvagem em um fluxo constante, seguro e, principalmente, controlável. Uma represa de energia esperando para ser usada. E é exatamente essa água encanada invisível que vai mudar tudo. Mas antes que essa energia pudesse ser transformada em luz, precisamos olhar para as pessoas que trouxeram nosso inventor ao mundo. A família com origem holandesa. Isso. Os biógrafos deixaram registrado um detalhe fascinante sobre a árvore genealógica dessa família. Ouvi dizer que a resiliência física dele não era apenas força de vontade, mas algo que tinha raízes literais na genética dos antepassados. O que havia de tão especial nessa linhagem? A palavra exata é longevidade, beirando o inacreditável para a época. O bisavô do nosso inventor, que trabalhou como banqueiro em Manhattan durante o período revolucionário, viveu até os 104 anos de idade. 104. E o avô? O avô, chamado John, viveu até os 102 anos. Há relatos de que, já tendo passado de um século de vida, John passava os dias sentado sobre uma grande árvore na propriedade da família. Exibindo uma vasta cabeleira branca e mastigando tabaco incessantemente. Exatamente. Ele usava uma bengala enorme, não tanto para se apoiar, mas quase como um aviso, pois recusava agressivamente qualquer tentativa de ajuda para caminhar. Era uma biologia construída para durar. Uma teimosia celular que claramente foi passada adiante. E essa teimosia não era apenas física, era política também. Se o avô John era um conservador que se manteve leal à coroa britânica durante a Revolução Americana, o que o fez se mudar para o Canadá, o pai do nosso inventor, Samuel, era o extremo oposto. O Samuel era um homem imponente. Com quase 1,85 m de altura. E possuía uma energia quase vulcânica. Ele se tornou capitão das forças insurgentes na rebelião de Papineau e Mackenzie, no Canadá. Que lutava justamente contra abusos de poder e tributação injusta. Mas quando a rebelião foi esmagada pelas forças oficiais, as coisas ficaram sombrias muito rápido, não é? Muito. Se conectarmos isso ao contexto geral da época, a traição ao império era punida com exílio nas Bermudas ou forca. Samuel não teve escolha. Ele teve que fugir. Ele empreendeu uma fuga desesperada de quase 300 quilômetros pelas florestas geladas e terras selvagens em direção à fronteira dos Estados Unidos. 300 quilômetros. Para quem escuta até a dimensão disso, é como correr a distância entre duas grandes capitais, a pé, sem paradas para dormir, com quase nenhuma comida e com tropas em seu encalço. Foi uma jornada brutal, de pura sobrevivência. E a grande ironia histórica é que não fosse essa rebelião fracassada e esse exílio político forçado de volta para a América, Thomas Edison teria nascido como um súdito da coroa britânica no Canadá. É de explodir a cabeça pensar que a história da tecnologia moderna dependeu de uma corrida de 300 quilômetros na floresta. E fugindo da forca, Samuel leva a família até se estabelecer em um lugar chamado Milan, no estado de Ohio, na década de 1840. E Milan não era uma cidadezinha pacata. Naquele momento, era um porto de grãos monumental. Eles haviam construído um canal que ligava a cidade a águas navegáveis. E o resultado foi uma explosão econômica. 600 carroças abarrotadas de trigo chegavam por dia. Dezenas de navios eram carregados de uma só vez. E a cidade até começou a construir embarcações próprias. O pai, com seu otimismo inabalável, montou uma fábrica artesanal de telhas de madeira que prosperou absurdamente. Mas a bonança durou pouco. Como a modernidade costuma fazer, ela atropelou Milan.
O que aconteceu lá? Uma analogia perfeita para entender o que aconteceu com Milan é pensar naquelas grandes locadoras de vídeo no início dos anos 2000. Elas reinavam absolutas até que a internet de banda larga chegou. Nossa, bem isso. No caso de Milan, a inovação disruptiva foi a locomotiva a vapor. A ferrovia chegou à região, mas os donos do próspero canal recusaram ceder espaço ou negociar com os magnatas dos trilhos. Em resposta, a ferrovia simplesmente contornou a cidade. Passou longe. E em questão de pouco tempo, o comércio fluvial secou e Milan virou uma cidade fantasma em termos comerciais. Esse baque econômico forçou a família do nosso inventor a fazer as malas mais uma vez, moldando um ambiente de instabilidade que exigiria muita adaptação. Com a cidade secando economicamente, a família precisou buscar novos ares e se mudou para Michigan. E é nesse cenário de recomeço que a figura do nosso protagonista, o jovem Alva, como era chamado, começa a tomar forma. Ele era um menino bem peculiar. Tinha uma cabeça considerada anormalmente grande para a idade e uma saúde que mantinha os médicos sempre em alerta. E aqui a história fica fascinante, porque precisamos derrubar o mito do pequeno gênio que encantava os professores na escola. Longe disso. A verdade é que a experiência escolar dele foi um desastre absoluto. Ele frequentou uma sala de aula formal por exatos 3 meses. O motivo? O professor simplesmente não suportava a metralhadora de perguntas que o garoto disparava o tempo todo. O educador chegou a rotulá-lo publicamente com a palavra em inglês addled. Que na época significava algo como confuso, tolo ou com o cérebro embaralhado. E isso levanta uma questão importantíssima sobre a pedagogia da época. O sistema escolar tradicional era uma máquina de criar conformidade. Exigia-se silêncio, memorização e repetição. Não tinha espaço para ele. Não havia espaço arquitetado para uma mente que operava puramente à base da curiosidade investigativa. Felizmente, a mãe dele, Nancy Elliott, compreendeu isso imediatamente. Ela vinha de uma família com fortes raízes intelectuais e havia sido uma professora de grande destaque, né? Exato. Ao saber do insulto, ela retirou o filho da escola sem pestanejar e assumiu a liderança da sua educação. O resultado foi assustadoramente rápido. Sob a tutela materna, aos 12 anos, ele não estava lendo contos infantis. A literatura dele incluía tomos pesadíssimos como A História do Declínio e Queda do Império Romano de Gibbon e A Anatomia da Melancolia de Burton. Aos 12 anos, É de fazer qualquer adulto de hoje sentir vergonha do próprio histórico de leitura. Mas o que me chama a atenção é que ele não era aquele gênio renascentista que amava todas as disciplinas de forma igual. Os biógrafos relatam que ele detestava a matemática. ele costumava dizer, já adulto, que era muito mais barato contratar matemáticos do que tentar ser um. O amor visceral dele era pela ciência prática, tangível. Certo, vamos desvendar isso porque aqui a coisa fica realmente interessante. O menino transformou o porão da casa da família em um laboratório de química particular. Ele vasculhava a cidade atrás de ingredientes. Chegou a acumular mais de 200 garrafas de substâncias variadas. E, para garantir que ninguém arrumasse ou jogasse fora seus preciosos materiais, ele teve a brilhante ideia de colar rótulos com a palavra veneno em absolutamente todos os 200 frascos. É um nível de precaução e territorialismo quase cômico para uma criança. Mas essa paixão precoce pela química revela a espinha dorsal de todo o método de pensamento que o consagraria décadas depois. Ele precisava testar as coisas. Ele se recusava a aceitar o conhecimento apenas porque estava escrito em um livro. Ele exigia a prova empírica. Se a teoria dizia que 2 substâncias reagiam de tal forma, ele precisava ver a reação com os próprios olhos no seu porão. O laboratório não era um local de estudo, era um local de ação incessante. E a ação incessante muitas vezes terminava em desastre. Há um relato hilário nos registros que mostra bem isso. Havia um garoto mais velho, chamado Michael Gates, que trabalhava como ajudante na casa da família. O cobaia. O jovem inventor, consumido por uma de suas hipóteses, convenceu esse ajudante a engolir uma dose cavalar de algo chamado pó de Seidlitz. Para quem não sabe, esse pó era um remédio antigo feito de bicarbonato de sódio e ácido tartárico. Que quando misturados em água, criam uma reação efervescente violenta, liberando muito gás carbônico.
A lógica do pequeno Alva era a seguinte: se o gás levanta balões e o estômago do ajudante estiver cheio de gás, ele fatalmente vai sair flutuando pelo teto, certo? Uma lógica impecável, só que não. O resultado prático, obviamente, não foi a levitação. O cobaia ficou no chão, urrando de dor com o estômago expandindo de gases, e o jovem cientista levou uma surra épica da mãe. E a punição final foi que o laboratório passou a ser trancado com chave. Coitada da mãe. Mas essa é a grande lição escondida nessa anedota absurda. A genialidade dele não residia em sempre ter a resposta correta desde o início, mas sim em possuir a audácia inabalável de testar coisas que as outras pessoas considerariam loucura. O ímpeto de descobrir como o mundo físico funcionava era muito maior do que o medo das consequências ou do constrangimento do fracasso. Ele não culpou a teoria por ter falhado, ele provavelmente achou que a dose não foi calculada direito. E é de se imaginar que financiar essa montanha de reagentes e frascos exigia um capital que a mesada por ler livros não cobria. O que nos leva diretamente à sua veia empreendedora. E, por favor, vamos aproveitar este momento para enterrar de forma definitiva a lenda urbana do garotinho desamparado e faminto. Quando a família se estabeleceu na cidade de Port Huron, eles não estavam na miséria. Eles foram morar em uma imensa casa colonial localizada numa antiga reserva militar. Era uma propriedade de 10 acres de terra fértil, com pomares frondosos e uma vista privilegiada para o rio St. Clair. E o pai dele, que nunca perdeu aquele brilho de excêntrico e otimista, teve a ideia maluca de construir uma torre de observação de madeira com mais de 30 metros de altura, bem no quintal de casa. Uma atração turística no próprio quintal. Ele cobrava 25 centavos para os turistas subirem e olharem a paisagem com uma luneta. E com as excursões de trem chegando nos finais de semana, a torre dava muito dinheiro. Portanto, não havia miséria alguma rondando aquela casa. Esse detalhe da torre de observação não é apenas um adendo curioso. Ele nos mostra que a mentalidade empreendedora respirava na sala de estar da família. O pai não tinha o menor pudor em arriscar novos modelos de negócios, por mais inusitados que parecessem aos olhos dos vizinhos. O filho absorveu totalmente essa capacidade de enxergar oportunidades onde outros viam apenas um pedaço de madeira. Não foi a fome crônica que o atirou ao mundo do trabalho ainda criança. Foi a sede implacável de financiar seus experimentos científicos. Isso levanta uma questão importante sobre o primeiro negócio dele. Sim, para financiar esses experimentos, ele começou a suar a camisa. Inicialmente, ele e um colega trabalharam arduamente na horta da família, cultivando vegetais. Chegaram a faturar impressionantes $600 em um ano. Mas capinar a terra sob o sol escaldante estava longe de ser o destino que uma mente tão impaciente desejava. Ele olhou para as enxadas e pensou em uma alternativa. É então que surge a oportunidade na recém-inaugurada ferrovia Grand Trunk, que fazia o trajeto entre Port Huron e a grande cidade de Detroit. Ele consegue o cargo de vendedor de jornais e guloseimas nos vagões. Mas se contentar em vender algumas revistas? Claro que não. Ele montou um verdadeiro império corporativo nos trilhos, não é mesmo? Um monopólio verticalmente integrado administrado por um adolescente. É assombroso. Ele percebeu falhas logísticas que os adultos ignoravam. A primeira grande sacada foi notar que o trem possuía um vagão destinado ao correio do governo americano, que na maior parte das vezes viajava praticamente vazio. Com uma audácia monumental e provavelmente muita lábia com os funcionários da ferrovia, ele passou a usar esse espaço ocioso do Correio dos Estados Unidos como sua frota de frete gratuita. Genial! Ele comprava manteiga, frutas e vegetais a preços baixíssimos nos grandes mercados atacadistas de Detroit, embarcava tudo de graça nesse vagão e mandava para 2 lojas de fachada que ele mesmo havia montado na sua cidade natal. Lojas que eram operadas por outros garotos contratados por ele. O lucro beirava os $10 por dia, uma quantia astronômica para um jovem na época. Isso já seria impressionante o suficiente, mas as viagens de trem eram longas e cheias de horas mortas entre as estações, e sabemos que ele não conseguia ficar parado. Ele encontrou um vagão no trem destinado aos passageiros fumantes, mas que era tão mal ventilado que absolutamente ninguém entrava lá.
Adivinha o que ele fez com esse espaço ocioso? Ele transferiu seu antigo laboratório de química do porão da casa da mãe diretamente para dentro do vagão em movimento. Imagina a cena. Ele passava o tempo entre as cidades fazendo reagentes borbulharem e testando hipóteses, equilibrando frascos enquanto o trem chacoalhava pelos trilhos de Michigan. O ambiente isolado finalmente deu a ele a liberdade que o porão da família havia restringido. Um laboratório químico altamente inflamável num vagão de trem de madeira. O que poderia dar errado, certo? Mas ele não parou por aí. Além da química, ele comprou uma prensa de impressão usada, tipos de chumbo, instalou tudo no mesmo vagão e começou a publicar seu próprio jornal impresso em movimento. O Weekly Herald. Ele editava, imprimia e vendia as cópias ali mesmo, divulgando horários da ferrovia e fofocas locais para uma base de assinantes de mais de 400 pessoas. A coroação dessa genialidade comercial aconteceu quando a Guerra Civil Americana começou a assolar o país. O país inteiro estava faminto, quase em desespero por notícias das frentes de batalha. Durante combates gigantescos, como a terrível Batalha de Shiloh, ele utilizou a rede de telégrafos da própria ferrovia a seu favor. Qual foi a estratégia dele? Ele enviava mensagens antecipadas para os agentes de todas as estações no percurso, orientando-os a escrever as principais manchetes de mortos e feridos em lousas nas plataformas antes do trem sequer apontar no horizonte. Uau! Quando a locomotiva finalmente freava na estação, multidões desesperadas e com o dinheiro nas mãos já se acotovelavam para comprar os jornais que ele havia trazido frescos de Detroit. É uma aula atemporal e magistral de integração entre infraestrutura de comunicação, marketing de antecipação e comércio direto. Então, o que tudo isso significa quando olhamos para as fontes que investigamos hoje? A imagem final que emerge é cristalina e fascinante. Aquele conto de fadas do jovem miserável e solitário que venceu na vida por pura sorte simplesmente não existe. A figura central dessa história é o produto de uma longa linhagem de sobreviventes obstinados. De um pai que pegou em armas por seus ideais políticos e de uma mãe incrivelmente culta que serviu como um escudo blindado contra um sistema educacional que tentou esmagar a curiosidade de uma criança. Ele teve a sorte de nascer no exato milissegundo histórico em que a energia invisível estava sendo dominada e clamava por mentes práticas. Ele olhava para o mundo e via ferramentas. Um porão trancado virou um vagão ocioso. Um vagão vazio virou frete sem custo. O telégrafo virou a maior máquina de vendas que a ferrovia já viu. E isso nos conduz a um pensamento profundamente provocativo para quem nos ouve refletir. Ao dissecarmos essa trajetória, deparamos com um talento extraordinário que só pode florescer justamente porque encontrou meios de contornar as regras padronizadas de sua época. Ele foi publicamente rotulado de tolo e expulso do ambiente formal de aprendizado simplesmente porque a sua forma de investigar o mundo não cabia na cartilha de memorização do professor. É um paralelo forte com os dias de hoje. Exato. No mundo moderno, que se torna cada dia mais obcecado por testes padronizados, por grades curriculares rígidas e por métricas implacáveis de eficiência uniforme, é urgente nos perguntarmos quantas mentes geniais, indisciplinadas e revolucionárias não estão sendo silenciadas e diagnosticadas como problemáticas neste exato segundo. Quantos talentos imensos estão murchando porque as nossas estruturas atuais não oferecem mais a margem de manobra de um vagão de fumantes abandonado para que possam montar seus próprios laboratórios, errar espetacularmente, sujar as mãos e finalmente descobrir do que são capazes de criar. Essa é, sem dúvida, uma reflexão poderosa e necessária para amarrarmos a nossa investigação de hoje. A história das grandes invenções nos mostra repetidamente que o progresso real e a genialidade quase nunca chegam vestidos de obediência e conformidade. Eles nascem de uma curiosidade voraz, quase insolente, que não tem medo de quebrar os frascos no chão para entender como a reação química funciona, custe o que custar. Com certeza. Foi um prazer gigantesco desbravar essas páginas e esses eventos esquecidos com quem nos acompanhou até este momento.
Continuem devorando livros, continuem questionando as regras do mundo ao redor e, acima de tudo, nunca deixem de testar as próprias ideias. Um grande abraço a todos e até a próxima investigação.